Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, nós vamos ler a palavra do Senhor até o verso 35. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia depois que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois o partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Irmãos, esse é um texto de corações em chamas, mas até que se ateia esse fogo, nós temos o fumegar da desesperança. Você já viveu a morte de uma esperança? Talvez o ditado que a esperança é a última que morre não seja por menos. É porque o luto da morte de uma esperança é realmente paralisante. Você se lembra da melancolia daquele poema do Carlos Drummond? Do José, que de nome José? Diz assim: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Não pode beber, não pode fumar,
Cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas já não tem mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienese, se você dormisse, se você cantasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? A agonia que o Drummond coloca nesse texto é da solidão. É da desesperança, da falta de perspectiva que a morte de uma esperança causa. Eu posso dizer que aos 11 anos de idade, eu já contei isso para os irmãos dessa igreja, com outras palavras, eu experimentei a morte de uma esperança numa tarde qualquer. E ela se deu da seguinte forma. Depois de uma saga de luto no Jardim das Palmeiras, jogando terra sobre um caixão do meu pai, a gente voltou para casa. E no meio daquela primeira semana, eu tive o ímpeto, quase uma oração, que não foi feita, mas que existia. Onde eu dizia, se eu for esta hora no quarto dele, ele vai estar lá. Era a hora que ele deitava na cama. Ele não dobrava uma das pernas, arrastava essa perna, machucou jogando bola. Por isso, me mantive longe das quadras e dos campos até hoje. Dentre outras razões, viu, Marquinhos? Ele então deitava, pedia ajuda para a gente desatar as sandálias dele, gostava muito de usar sandálias, papetes, alparcatas. E era o horário dele ali. Colocava um cobertorzinho que ele chamava de orelha para dar uma cochilada. Se eu for lá, ele está lá. Claro que está. E sabe o que é pior, irmãos? Eu fui. Eu acho que foi a minha última esperança que resistia a acreditar que o meu pai tinha ido. Foi o último ato de incredulidade e negação. E foi muito verdadeiro. Obviamente, meu pai não estava lá na cama dele. Estava com o lençol bem esticadinho. Não tinha ninguém sobre a cama. Ali morria uma esperança. E foi, infelizmente, não a minha última experiência com o luto. Infelizmente, não foi a última experiência com o luto. Mas ali eu percebi que a morte da esperança é pior do que o luto. É pior do que a morte. Quanto custa perder uma esperança? Ali, numa criança, morria a esperança de ter uma vida com seu pai. Acabou. Eu sabia que tinha acabado. Certa vez eu tive um sonho. Isso eu nunca contei para ninguém, não. E tome muito cuidado com essa palavra sonho, tá? Somos presbiterianos, ok? Não precisa alertá-los tanto. Mas eu tive um sonho que foi reconfortante. Meu pai gostava de carro velho. Chegou uma época em casa que tinha 2 Corcéis, um azul e um vermelho. E gostava muito de passear comigo de carro. Aí uma noite qualquer eu tive um sonho. Meu pai passava, eu sem entender bem se meu pai tinha falecido ou não. Percebo no sonho, fiquei em dúvida, memória difusa. Ele me pôs no carro, era um Opala laranja. E a gente andou, deu uma volta, passeamos e conversamos. E depois ele me deixou. E falou, agora eu tenho que ir. E foi.
O carro sumiu no horizonte. E aí, no sonho, eu lembrei. Meu pai não está aqui mais. Mas aquilo foi tão vívido para mim, que eu acordei com um pouco menos de saudade. Fecho esse parêntese, tá? Dá para viver sem esperança? Não dá para viver sem esperança. O existencialismo não passou do século passado. Se passou, é subcultura dos intelectuais por aí, mas não se faz uma nação com existencialismo. Não se faz sequer uma família com existencialismo. Não se vive sem esperança. E o cristão é fundamentalmente feito de esperança. Fundamentalmente feito de esperança. O apóstolo Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, em outras palavras, se não cremos que também ressuscitaremos com Ele, somos, portanto, os mais infelizes de todos os seres, de todos os homens. Não há possibilidade de viver só com a cruz. A nossa fé não para, não termina, não chega na cruz. Passa pela cruz. Fundamentalmente passa pela cruz. Inexoravelmente cruz. Mas ali a nossa fé não repousa. Nossa fé só descansa na esperança da ressurreição. É justamente o que está acontecendo nesse texto. Cruz. Mas tão somente cruz. Precisamos da cruz. Não há salvação sem cruz. Cristo veio para sofrer a sua cruz, mas também para entrar na sua glória. Este é o drama completo da nossa história de fé. O que está acontecendo na caminhada de Emaús, ou para Emaús, é a melancolia que termina na cruz. E sabe de uma coisa? Tem gente que você convive que nem chegou na cruz. Que tipo de esperança, portanto, há de ser cultivada num coração que não passa pela cruz? Esperança no quê? Esperança em quê? Nós fomos feitos para a eternidade. Essa é a projeção, é a intenção divina na criatura humana, seres eternos em comunhão com Ele. A queda nos rouba disso, desse projeto. Portanto, é esse o tamanho do vazio com o qual caminhamos e todos os dias, dioturnamente, soterramos com qualquer tipo de preenchimento. Ainda que combatendo aquele que pode tão somente preenchê-lo. Cristo. O nosso vazio é proporcional a Cristo. Se há alguma coisa em nós tão grande como Cristo, ou sua obra, é o vazio, a carência, a morte que há em nós. A desesperança até que nos encontremos com a cruz. E para onde ela aponta? Como o maior sinalizador da história. Aponta para a ressurreição. Sem esta esperança, o que vamos colocar no lugar? Há um teólogo japonês que diz isso. Se a ressurreição não aconteceu, ou se negamos a ressurreição, precisamos inventar alguma coisa do tamanho efetivo na vida daquelas pessoas, centenas de pessoas do primeiro século, tanto quanto a ressurreição do Messias seria. Porque eles foram impactados de tal forma que só pode ter acontecido alguma coisa de tal magnitude.
Tira a ressurreição e você tem que colocar alguma coisa no lugar de mesmo poder. Vale para nós hoje. Se não crermos na ressurreição, o que nos resta crer? O que resta para o luto? O que resta para a vida, para o sofrimento? O que resta para o depois? Precisamos da ressurreição. Precisamos da ressurreição. Quando as vidas queridas são assaltadas num inesperado acidente, ou mesmo depois de uma luta de leito de enfermidade, o que nos resta? Precisamos de ressurreição. Precisamos crer. Precisamos trilhar o seu caminho. A caminhada de Emaús foi melancólica, foi vazia, foi doída, foi desesperada. Mas não no sentido do ímpeto, da loucura, do descontrole. Não, o desespero era da falta de espera. Da falta do que esperar. Da falta de esperança. Do vazio. Da falta de sentido. E agora? Não era Ele? Achávamos que era Ele quem restauraria Jerusalém. Achávamos que era Ele que restauraria Jerusalém. Os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram à morte para ser condenado e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas tudo isso, já estamos no terceiro dia e nada mudou. Tudo isso aconteceu e já se passaram 3 dias. Percebam a morte da morte, a morte da esperança, a morte da perspectiva. É isso que o luto faz com a gente. Irmãos, no ministério pastoral nós temos que lidar de uma forma um pouco mais profunda que muita gente tem que lidar com a morte dos outros. Eu tenho certeza que em velórios que você já teve a oportunidade de participar, você pensou, o que eu falo? O que eu vou fazer? Não tenho o que dizer mesmo. Não tenho o que fazer mesmo. Mas nós, pastores, muitas vezes temos que ir um pouco mais além. Temos que caminhar com essa dor um pouco mais. E como é recorrente a sensação percebida de não dá para continuar a vida. Como que a gente vai continuar? E agora, pastor? E agora? Como vai ser? Quantas vezes, meus irmãos, eu escutei essa frase com palavras distintas. Quantas variações de como seguir a vida agora. O luto faz isso. Ele é inebriante, ele é paralisador, ele é confundidor. Ele cega, ele nos deixa apáticos, desmotivados, sem esperança. Ainda que a vida há de continuar, a gente não acredita nisso no primeiro momento. Esses homens estão vivendo isso, luto, desesperança. O sofrimento apaga lembranças. O sofrimento adormece, entorpece a esperança. Inclusive, nebula, deixa difusa memórias que eles não poderiam se desgarrar. Coisas na vida, fatos que eles já tinham, notícias, episódios, informações, experiências que eram âncora para esse momento. A dor assaltou tudo isso do coração deles e foi inebriando eles em melancolia, em dor, e não conseguem perceber, não conseguem distinguir, só dor, só dor, só dor, até que Jesus chega. E nessa hora você percebe que, embora possamos descontar o fato de que Jesus está glorificado no seu corpo, está glorificado, mas ele não está brilhando. Está glorificado, mas ele não é verde. É um homem. Ele está diferente.
está diferente. A glorificação dos corpos nos fará diferentes. Amém? Viu, Evânia? Amém. Vai melhorar. Vai transformar. Vai ser diferente. Ele é o primeiro, não é o último. Isso vai acontecer conosco. Mas ainda é ser humano. Eles não estranham que tem uma pessoa ali. É uma pessoa. Eles estão caminhando com esse homem. Estão caminhando com ele e ele pergunta: por que vocês estão tristes? Sobre o que discutem? Por que Jesus faz isso? Depois da ressurreição, Jesus se deu ao trabalho de se encontrar detalhadamente com algumas poucas pessoas, até que aparece para uma multidão de mais 400 pessoas, mais de 500 pessoas. Ele se encontra com Maria, ele se encontra com Pedro e outros discípulos. Ele se encontra com esses dois. Por que Jesus não apareceu no céu em projeção? Porque até hoje, meus irmãos, com tecnologia avançada, com globalização, Jesus ainda fala coração a coração. Jesus ainda participa das nossas histórias, alcança na nossa estrada, ainda é pessoal desse tanto, ainda é. Por mais que ele possa fazer diferente, como ele fez em outros momentos, nada tira essa experiência da necessidade. Jesus ainda fala conosco onde a nossa dor nos coloca. Esses homens estão caminhando, Jesus chega até eles e faz esse tipo de pergunta. Jesus sabe a resposta, mas Jesus quer ter um diálogo com esses homens. E eles estão indignados. Como assim? Só você não sabe. Ele morreu. O que era poderoso, que era profeta em obras, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus, nós crêamos. Ele era a nossa esperança, mas ele morreu. As autoridades, essas autoridades colocaram as mãos nele e levaram ele como um bandido qualquer e crucificaram. O que nos sobra? Foi isso que aconteceu. E Jesus escuta tudo aquilo. E é nesse ponto em que Jesus vai virar esses homens de cabeça para baixo. Vai ser completamente, cirurgicamente subversivo. E a ressurreição a ressurreição vira esse mundo de cabeça para baixo. Mas o que Jesus vai fazer aqui agora, todos nós podemos receber e fazer. O que esses homens vão receber e vão ter que responder, todos nós podemos receber e temos que responder. Porque a primeira coisa que Jesus faz é lembrá-los das Escrituras. Diz o texto que, começando o verso 27, por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele, em todas as Escrituras. Jesus, do verso 26 até o verso 31, começa e termina uma grande aula de pregação cristocêntrica do Antigo Testamento. Irmãos, como eu queria que esse nosso bendito evangelista Lucas colocasse mais palavras agora. Ele é tão detalhista, por que economizar agora? Ah, como eu queria essa aula. Como eu queria ver o comentário de Jesus sobre Isaías. O comentário de Jesus sobre Jonas. O livro de Joel. É difícil. Como eu queria Jesus falando de si no livro de Daniel. No complexo livro de Esther. Eclesiastes. Jesus passando por Moisés.
fala sobre si com o Antigo Testamento para aqueles irmãos. Jesus expõe a palavra cristocentricamente. Se você escutar uma pregação aqui, em outra igreja, na internet, onde for, e esse pregador não chegar em Cristo Jesus, cuidado! Você pode não ter escutado a palavra de Deus, ainda que ela fosse o objeto sendo utilizado para tal exposição. Porque a Bíblia é cristocêntrica. E é justamente isso que tem que fazer a gente suar diante da Escritura para encontrar o Cristo revelado na Escritura. Porque é Ele quem ateia fogo em nosso coração, mesmo em desesperança. É isso que Jesus faz. Jesus não faz mais milagres. Jesus não faz mais obras poderosas. Jesus mostra a Escritura. E sabe por que esse método? Sabe por que Jesus chegou a essa caminhada e relatou esse episódio em particular? Porque a partir desse momento, esta será a via ordinária de atear fogo em coração incrédulo. Atear fogo na igreja no sentido dela se flamejar em fé pela Escritura. Em ouvirmos a Escritura, em atentarmos para a Escritura, em ouvirmos a palavra expositivamente aos nossos corações. É assim que corações de pedra se transformarão. É assim que sairemos das trevas para a luz. É assim que teremos comunhão com Jesus, comunhão com Deus. É assim que seremos atraídos. É assim que teremos intimidade com Ele. É assim que seremos ungidos. É assim que teremos avivamento. É assim, pela palavra, pela letra, pela exposição clara, pela fidelidade ao que está aqui. Sem atualizações. Sem atualizações. Esse texto não precisa ser ideologicamente revisado. Fujam dos lobos. Eles querem arrancar seu coração. Essa palavra pode incendiá-lo, colocá-lo em unção, em intimidade com Deus. Leia a sua Bíblia e encontrará Jesus Cristo. É isso que Jesus dá para aqueles homens. A Bíblia. E com ela, Ele mesmo. A segunda coisa que Jesus faz a esses homens é justamente a esperança da comunhão com Ele. Porque Jesus vai expondo a Escritura. Mas num segundo momento, eles vão recebendo Jesus. E eles começam a perceber que não nos ardia o coração quando Ele nos falava todas aquelas coisas. A palavra produz em nós calor. A palavra produz em nós intimidade com Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você percebeu que Jesus está por perto? Que Jesus está presente? Porque Ele está. E nós temos tantos problemas, temos tanta correria, que podemos caminhar com Ele sem percebê-lo ao nosso lado. A palavra de Deus crida, nos nutrindo, pode nos abrir os olhos para perceber Jesus, ter intimidade com Ele, ter a fé aumentada, sermos revestidos de esperança, de intimidade, de profundidade com seu Santo Espírito. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de filhos de Deus, intimidade com seu Pai, na pessoa de Cristo Jesus. Se você anda fraco, sem autoridade, cabisbaixo, é porque você está dando lugar ao seu pecado, ao invés de ir para Jesus na palavra dele. Essa é a dinâmica.
Os nossos pecados fazem cobertura entre nós e o nosso Deus. Não delegue a responsabilidade para ninguém. Essa é sua. Você tem onde se alimentar. Você tem onde se fortalecer. Não culpe pastor, não culpe presbítero, não culpe líder de ministério, não culpe a esposa, não culpe o marido, não culpe os filhos, não culpe os pais. Isso é com você e o seu Jesus. Coma e encontrará Jesus. Terá intimidade com Jesus. Perceberá Jesus. Aí podemos enfrentar as dificuldades da vida. Aí pode ter vendaval. Aí pode vir as tempestades. Porque Ele está no barco. Aí dá para atravessar. Aí o luto tem o seu lugar. Aí a morte pode ser encarada, meu irmão. Porque Jesus venceu a morte. Ele não está no túmulo. Ele saiu de lá andando para dizer: eu sou o caminho e a vida. Ele é o direcionamento que nos leva para a vida, ainda que a morte esteja no nosso caminho. É disso que é feita a nossa esperança, irmãos. Nem a morte. Nós somos feitos fundamentalmente de esperança. E a morte não é capaz de confrontá-la. É o último inimigo e não é capaz de silenciar a nossa esperança. É justamente esta restauração que Deus está fazendo no coração daqueles dois. Restaurando a esperança. A esperança que a morte levou. Ele está reedificando isso. Mas tem uma terceira fase do que a palavra e a comunhão com Jesus provocam em nós. Porque esses homens, depois de ter chamado Jesus para entrar em suas casas, sua casa ali. E quando Jesus está em casa, deixa eu dizer uma coisa. Ele é o anfitrião. Perceba que Jesus aceita entrar, já estava tarde, aqueles homens certamente foram muito abençoados, impactados com aquele andarilho. Não, moço, está tarde, fica com a gente, vamos. Não é Goiás nem Minas, né? Mas vamos comer um pão de queijo com a gente. Talvez eles passaram em algum lugar, compraram um pão, passaram um cafezinho. Acho que não, mas Jesus chega à mesa, toma o pão. Não pediu nem licença. E do jeito que ele parte o pão, eles reconhecem na hora. É o Senhor. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vou estar à mesa com vocês todos os dias. De outra forma, mas estarei. E sumiu. O que esses homens fizeram? Depois de 10 quilômetros de caminhada arrastada, voltaram correndo imediatamente, verso 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, 10 quilômetros de volta, onde acharam reunidos 11 e outros com ele. Olha como eles voltaram, não só completamente avivados e animados, mas correndo, porque eles ainda pegam as pessoas reunidas. Nós estamos falando aqui de pelo menos 4 horas. 2 horas da primeira caminhada, que parou, conversou, parou para explicar que Jesus tinha morrido, depois pararam para comer. Agora eles voltam correndo. Voltaram mais rápido. Mas nós estamos falando de pelo menos umas 4 horas. E a turma estava lá ainda. E diz o texto:
para os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. O que acontece em terceiro lugar conosco são pés velozes para falar de Jesus para os outros, para contar desta esperança que nós temos, que não dá para viver sem ela. Não deixe as pessoas caminhando ao seu lado com a cabeça baixa, sem esperança, sendo que você sabe da esperança. Você sabe o que pode aquecer corações na frieza de um luto, na frieza de um mundo sem esperança, sem perspectiva. Pregue a palavra, dê testemunho, seja ágil, priorize o reino de Deus. Não coloque em segundo lugar na sua história. Priorize a pregação do evangelho. Não temos tempo a perder. Nós sabemos que ele ressuscitou. Precisamos contar para todo mundo. Precisamos contar para todo mundo. Precisamos falar do amor do Pai. Precisamos falar do perdão em Cristo, da cruz de Jesus e da ressurreição que nos dá vida eterna. Precisamos. É a única coisa, é a única palavra, é a única sentença, é a única verdade, é o único caminho que edificará em nós esperança de verdade. Precisamos, e o mundo precisa. O que você fará com estas palavras? O que você fará com Jesus ressurreto? O que você fará sabendo que ele ressuscitou? Aquele que crê em mim, conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão, sairão de você para outros. Para outros. Prega o evangelho. Proclama o evangelho. Resgate gente morta para que viva para Deus. Pregue para os seus filhos, pregue para a sua esposa, pregue para o seu marido. Dê testemunho à sua família. Anuncie as boas novas do Senhor, o mundo precisa delas. O mundo finge que não precisa, que nós é que estamos perdendo tempo. Mas ele chora no banheiro de madrugada, porque não tem o que esperar depois dessa vida. Pregue o evangelho. Essas são as verdadeiras cores da alegria. O evangelho do Senhor Jesus. É por isso que aquela criança de 11 anos chorou sem esperança de ter seu pai. Mas tem esperança de encontrá-lo um dia. E nós vamos pôr o papo em dia. Eu duvido muito que vai ter Opalas e SP2 na Nova Jerusalém. Não que eu não queira, só acho que não vai ter. Mas a gente vai ter muito assunto. De como eu fracassei miseravelmente em cuidar de um TL-72. Mas eu tentei. Minha história com o papai ainda não acabou. Esperança. Somos feitos de esperança. E o nome dela é Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus bendito. Senhor Jesus é a nossa esperança. Nele cremos, nele vivemos, dele falamos. Dele somos testemunhas. Que sejamos encontrados como pequenos cristos, porque entregamos o nosso coração para aquele que comprou o nosso coração, conquistou o nosso coração. E nessa hora pode inflamar o nosso coração com viva esperança, com verdadeira esperança. Assim te pedimos a Deus, no nome
do nosso Salvador, Jesus. Amém.